Esse é o podcast Educar com Elas. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast sobre currículo, diversidade e inclusão na educação. Nós somos Bárbara, Brendo, Eduarda, eu, Erasmo, Júlia, Luísa e Valquíria. E hoje vamos discutir um tema muito importante, o papel do professor dos anos iniciais do ensino fundamental na construção de práticas curriculares que valorizem a diversidade e promovam a inclusão das mulheres. Vamos apresentar o tema escolhido para o nosso podcast, as mulheres. Ao discutir currículo, diversidade e inclusão, é fundamental refletirmos sobre a presença das mulheres nos espaços educativos e na construção do conhecimento. Embora tenham contribuído de forma significativa para a história, ciências, cultura, política e a educação, muitas dessas trajetórias ainda aparecem de forma limitada ou pouco valorizada nos conteúdos escolares. Por isso, pensar a valorização das mulheres no currículo vai além de reconhecer conquistas individuais. Trata-se de garantir que estudantes tenham acesso a diferentes referências femininas, compreendendo que as mulheres também foram e continuam sendo protagonistas na formação da sociedade. Nos anos iniciais do ensino fundamental, essa discussão é especialmente importante, pois é nesse período que as crianças começam a construir suas percepções sobre si mesmas, sobre os outros e sobre papéis sociais presentes em nossa sociedade. Quando a escola apresenta diferentes histórias, experiências e construções femininas, ela amplia horizontes, fortalece o respeito à diversidade e contribui para a formação de cidadãos mais conscientes e críticos. Dessa forma, valorizar as mulheres no contexto escolar é um passo importante para a construção de uma educação mais inclusiva, democrática, comprometida com a igualdade. A partir dessa reflexão, vamos conhecer alguns dos desafios que ainda estão presentes no contexto escolares. Agora que conhecemos o grupo a ser estudado, vamos falar um pouco sobre a legislação. A valorização das mulheres e a promoção da igualdade de gênero são garantidas pelas legislações brasileiras. A Constituição Federal de 1988 estabelece que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e garante a todos o direito à educação, baseada na igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Já a LDB reforça que a educação deve promover a cidadania, o respeito à diversidade, a liberdade de aprender e a tolerância, contribuindo para a formação de uma sociedade mais justa e igualitária. Além disso, a BNCC orienta que a escola valorize as diferentes identidades e culturas presentes na sociedade, promovendo o respeito às diferenças. Por fim, a Lei Maria da Penha destaca a importância da educação na prevenção da violência contra a mulher, incentivando campanhas educativas e a inclusão nos currículos escolares de temas relacionados aos direitos humanos, à igualdade de gênero e ao combate à violência. Dessa forma, a legislação demonstra que a promoção da igualdade entre homens e mulheres é um compromisso fundamental da educação brasileira. Daí surge uma importante reflexão. Como o professor dos anos iniciais pode contribuir para a valorização das mulheres e para a construção de práticas curriculares mais inclusivas? Bom, nós precisamos compreender que a escola ela não é neutra. Ela participa ativamente da construção de valores, identidades e formas de convivência. E para fundamentar a nossa prática nos anos iniciais, a gente trouxe algumas autoras fundamentais que vão nos ajudar a refletir sobre o papel do professor na promoção da igualdade de gênero. A primeira grande contribuição vem de Bell Hooks, que compreende a educação aí como um espaço de participação e, acima de tudo, de emancipação. Para Hooks, os estudantes precisam encontrar na escola as condições necessárias para expressar as suas próprias vivências e, mais do que isso, perceber que diferentes grupos sociais fazem parte da produção do conhecimento universal. Na prática dos anos iniciais, quando o professor vai planejar um currículo que apresenta intencionalmente mulheres, cientistas, escritoras, artistas, líderes políticas e educadoras, as crianças ampliam as suas referências desde cedo. Então elas passam a enxergar a presença e o protagonismo feminino em diferentes campos da sociedade, rompendo assim com a ideia de que o conhecimento ele foi construído apenas pelos homens.
A essas ideias, nós somamos as reflexões de Nilma Lino Gomes, que nos ajuda a compreender o currículo como uma verdadeira construção social, marcada por escolhas políticas e pedagógicas. Nilma Lino, ela vem nos alertar que aquilo que é ensinado, os sujeitos que aparecem ilustrados nos livros e as histórias que escolhemos contar, elas revelam os valores que a sociedade prioriza. Então, a autora defende uma educação rigorosamente comprometida com a diversidade e chama atenção para a necessidade urgente de reconhecer e valorizar grupos que frequentemente tiveram suas trajetórias inviabilizadas pela história oficial. Portanto, ao trabalhar a participação das mulheres na história e na cultura de forma transversal, o professor dos anos iniciais contribui diretamente para que os estudantes desenvolvam uma leitura muito mais ampla, justa e realista da nossa sociedade. Bom, e dando continuidade no que já foi explicado, nós trazemos as contribuições de Guacira Lopes Louro. Ela acrescenta que a escola produz significados profundos sobre o que se espera de meninas e o que se espera de meninos, e que essas ideias que são muito engessadas sobre comportamentos, sobre profissões e até sobre capacidades, elas são transmitidas no cotidiano escolar através de gestos e falas que muitas vezes parecem inofensivos. E por essa razão, a Louro, ela propõe que a gente olhe criticamente para nossas práticas pedagógicas e principalmente para a organização do currículo. Que a escolha de um livro, que o exemplo dado no quadro, ou o tipo de atividade, ou o personagem que a gente destaca, eles podem reforçar estereótipos que são muito nocivos, ou eles podem favorecer muitas experiências enriquecedoras que façam as crianças questionarem as desigualdades que são historicamente construídas. Essa visão da Louro, ela dialoga muito bem com as contribuições clássicas da Simone de Beauvoir, que tem aquela famosa frase, não se nasce mulher, torna-se mulher. Essa filósofa, ela aponta que os papéis atribuídos ao gênero feminino são produções culturais e sociais, e não determinações biológicas. Essa compreensão nos permite analisar como as expectativas em relação às meninas são aprendidas e são moldadas ao longo de toda a vida dela. A escola, ela ocupa um lugar central nesse processo. Ela funciona como uma reprodutora de amarras sociais ou como um espaço que apresenta infinitas possibilidades de atuação social e profissional, sem restringir as crianças a modelos que são previamente estabelecidos. E aí, por fim, todas essas autoras, elas conversam diversamente com o nosso patrono da educação, Paulo Freire, quando ele afirma que a educação precisa favorecer a leitura crítica do mundo. Vou citar aqui a Pedagogia da Autonomia, que Freire escreve: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Fecha aspas. Essa perspectiva freiriana é um convite irrecusável para que o professor organize experiências de aprendizagem que levem as crianças a questionar preconceito, reconhecer injustiças e valorizar a dignidade humana através do reconhecimento das histórias. E nesse caso aqui, principalmente, reconhecimento das histórias das mulheres. E é assim que nós vamos preparar os cidadãos do futuro. Pois bem, o primeiro grande desafio é enfrentar a invisibilização histórica. Como a Júlia e a Eduarda pontuaram muito bem na fundamentação teórica, o nosso currículo tradicional muitas vezes ainda silencia o protagonismo feminino. Mudar isso exige do professor um esforço constante de pesquisa e planejamento para ir além do que está pronto nos livros didáticos, que em sua maioria ainda trazem uma visão, muito eurocêntrica e masculina do conhecimento. Um segundo obstáculo que eu vejo, e talvez um dos mais complexos, é a reprodução sutil de estereótipos do gênero no cotidiano escolar. Muitas vezes, sem perceber, a própria comunidade escolar ela dita o que é coisa de menino e coisa de menina, seja na divisão das brincadeiras no recreio, nas expectativas de comportamento ou até ao elogiar a quietude das meninas e a liderança dos meninos. Romper com essa cultura ela exige uma autoavaliação constante do corpo docente. Além disso, a gente não pode esquecer da resistência cultural e familiar. Quando a escola se propõe a debater a igualdade de gênero e o combate à violência contra a mulher, cumprindo o que a Bárbara destacou sobre a Lei Maria da Penha, ela frequentemente esbarra no desconhecimento ou no preconceito de parte das famílias, que confundem o debate de direitos humanos com
pautas ideológicas. Então, assim, por fim, há um desafio da formação docente. Nem sempre os professores recebem o suporte ou a formação continuada necessária para mediar debates tão sensíveis e profundos com crianças pequenas. E assim, portanto, implementar um currículo inclusivo e democrático não é uma tarefa simples. Exige coragem, sensibilidade e o entendimento de que a escola é um espaço de disputa de valores. Se queremos uma sociedade justa, a gente precisa encarar essas barreiras de frente. Paulo Freire, ele defendia que, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Quando nós pensamos nas desigualdades de gênero, essa frase vai ganhar ainda mais força. A escola sozinha ela não poderá resolver esse problema, mas ela será fundamental para gerar uma mudança. Somente a educação vai permitir formar crianças e adolescentes que podem construir uma sociedade com mais equidade no futuro. O mês de março, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, é um período oportuno para enfatizar o trabalho pedagógico a favor da igualdade de gênero. Contudo, essa reflexão não deve se limitar apenas a essa data específica. O papel do professor será exatamente esse. Por meio de atividades diversificadas, vai ser possível promover reflexões sobre o protagonismo feminino e ampliar o repertório cultural dos estudantes. Uma dessas estratégias consiste em explorar biografias de mulheres que fizeram a diferença em diferentes áreas, como Carolina Maria de Jesus, Chiquinha Gonzaga, Irmã Dulce, Maria da Penha e Malala. Ao trabalhar com essas mulheres, o professor ele pode desenvolver atividades de leitura, interpretação e produção de escrita, incentivando os alunos a conhecerem histórias inspiradoras que muitas vezes são pouco divulgadas. Além disso, ele pode promover pesquisas e produções coletivas, como vídeos e apresentações sobre mulheres que se destacam na comunidade local. A escrita de cartas também se apresenta como uma atividade significativa. O professor pode incentivar os estudantes a homenagearem mulheres importantes em sua vida, como mães, avós, tias e outras referências femininas. Além de trabalhar as características do gênero textual carta, essa proposta contribui para o desenvolvimento da afetividade, do respeito e da valorização das relações humanas. Dessa forma, o papel do professor é criar oportunidade para que os alunos reflitam sobre a participação das mulheres na sociedade, que valorizem suas contribuições e desenvolvam atitudes de respeito, reconhecimento e igualdade desde os primeiros anos da escolarização. Ao longo desse podcast, discutimos a importância de valorizar a diversidade e promover a inclusão das mulheres no ambiente escolar. Percebemos que o professor tem um papel fundamental na construção de práticas curriculares que combatam preconceitos, promovam a igualdade de gênero e garantam o respeito às diferenças. Dessa forma, a escola contribui para a formação de cidadãos mais conscientes, críticos e comprometidos com a sociedade mais justa e igualitária. E muito obrigado pela atenção de todos.